palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Nós queremos, Deus bendito, suplicar a tua graça para que nós possamos, nesta noite, ser edificados pela tua palavra. Para tanto, rogamos que o Senhor derrame sem medida o teu Espírito Santo, para que, iluminados os nossos olhos, o nosso entendimento seja aberto e nós possamos, então, crer na tua palavra e, aplicando a nossa vida, viver de um modo que satisfaz o teu nome e a tua glória. Pois é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Então, o contexto imediato desta passagem que nós acabamos de ler fala de um grupo de pessoas que de forma, digamos assim, decidida, acabaram de decidir não seguir a Cristo. Elas estavam conscientes de quem Cristo era, mas apesar da sua consciência, elas decidiram não se identificar com Cristo, porque elas amaram mais a glória e os prazeres deste mundo. É nesse contexto em que então Jesus, ele proclama o seu último sermão público. É neste contexto então que nós encontramos Jesus fazendo o último apelo público aos homens, para que eles possam crer no Evangelho. Porque quando olhamos para o verso 43 até o verso número 50, nós temos aqui um resumo daquilo que é o Evangelho, que João já vem tratando desde o capítulo 1. De modo que nesse texto nós encontramos um apelo de Deus para que o homem creia no Evangelho. Note que aqui Deus não utiliza nenhum dos seus profetas. Deus não utiliza nenhum instrumento. Ele mesmo vem e por meio do seu Filho Jesus, ele então proclama, ele então anuncia, ele então faz esse apelo para que os homens creiam no Evangelho. Mas a questão que nós queremos nos considerar é do que fala então esse Evangelho. O que é esse Evangelho que nós precisamos, que nós devemos crer diante do apelo de Deus? Quais os aspectos nós podemos destacar, à luz desse texto que nós lemos, a respeito deste Evangelho? Veja, primeiramente, nós observamos que o Evangelho, e aqui a coisa desandou, né? Pastor Marcos Will sempre dizia assim: tecnologia é bom, mas quando você precisa, ela falha. Mas veja, aqui nós encontramos a palavra de Deus nos mostrando que o Evangelho fala da necessidade de crer em Jesus. Veja o verso de número 44 a 46. Jesus clama e diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Veja, meus irmãos, que esta crença em Jesus é uma crença que é continuada. A ideia de que quem crê em mim não é só crer num ponto pontual, mas é aquele que creu e aquele que continua crendo em Jesus. É uma crença continuada, é uma crença progressiva naquele que é o enviado do Pai. Porque veja, Jesus diz que quem crer nele, crer também naquele que o enviou. Note, meus irmãos,
Veja que o que evidencia que eu creio em Deus? No caso aqui, pensando na Trindade, no Deus Pai. O que evidencia que eu realmente creio em Deus? Ora, se eu creio, então, no Filho. Esta é uma crença no Pai que é evidenciada, então, por meio de uma crença no Filho. De modo que se eu não creio em Jesus, eu também não estou crendo naquele que é o Pai, naquele que é Deus. Mas veja, esta crença em Jesus é uma crença naquele que revela a pessoa do Pai. Verso 45 diz: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E essa expressão, ver aqui, é uma expressão bem interessante, porque dá a ideia de olhar com atenção. Era a ideia de você considerar, de você parar, de você analisar, de você considerar. De modo que aqueles que estão observando com atenção para a pessoa de Jesus, estão observando com atenção para os sinais de Jesus, eles vão perceber de que esse Jesus, ele é a revelação do Pai aos homens. Mas observe que este Jesus, em quem nós devemos crer, é também a luz que dissipa as trevas. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Evangelho de João traz esse contraste muito firme entre a luz e as trevas. Então a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a ideia de João, por que é que os homens preferem, por que é que os homens rejeitam a pessoa de Jesus? Ora, é porque os seus corações são maus. E eles preferem continuar na sua vida nas trevas, porque se eles se aproximarem para a luz, então será denunciado os seus pecados. Se eles se aproximarem para a luz, será então evidenciado os seus defeitos. E ninguém gosta de ter os seus defeitos sendo denunciado. Logo, é preferível para os homens permanecer no seu estado de treva. Mas veja, esse estado de trevas, à luz do Evangelho de João, aponta não só para a realidade do homem no tempo presente, mas aponta também para um juízo futuro de Deus. De modo que aquele que anda nas trevas, ele está caminhando sobre o juízo de Deus e para uma eternidade sobre o juízo de Deus. Na linguagem de João, andar nas trevas é estar caminhando numa condenação para uma condenação eterna. De modo que, diante desta realidade, João nos apresenta aquele que é suficiente para dissipar as trevas do coração. Apresenta aquele que é suficiente para livrar da condenação eterna. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho apresentado aqui em João, como sendo o último apelo de Deus para os homens, fala da necessidade de crer em Jesus, porque Ele foi enviado de Deus. Ele é aquele que revela a pessoa do Pai, e Ele é a luz que dissipa as trevas do pecado no nosso coração. Mas observe que o Evangelho, além de falar da necessidade de crer em Jesus, também fala na necessidade de obedecer a palavra de Jesus. Veja o verso de número 47, quando então a palavra do Senhor diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Então note que nós temos aqui a necessidade de crer, mas uma crença que é
acompanhada de uma obediência à voz de Deus. Não existe a possibilidade de uma pessoa afirmar que crê no Evangelho se essa crença não é acompanhada de obras. E a respeito disso, Tiago deixa muito claro quando diz que a fé sem as obras são mortas. Agora veja que essa necessidade de obedecer à palavra de Jesus aponta para o fato de que quando nós cremos, o propósito, e quando nós cremos e obedecemos, o propósito de Cristo, então, é alcançado da sua vinda ao mundo. Veja o verso quando diz que se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E aqui, meus irmãos, nós precisamos pensar um pouco a respeito, porque parece-nos à primeira vista que há uma dificuldade aqui no texto. Porque Jesus diz que não vem para julgar o mundo. Ele diz que vem para salvar o mundo. Mas em outros textos, no próprio João, ele diz que ele é o juiz, né? Ele é o encarregado de executar o juízo encarregado por Deus. Como é que nós entendemos isso aqui? Então, eu acredito que a questão aqui pode ser explicada a partir da diferença entre propósito e resultado, que entendo ser duas coisas distintas. Veja bem, suponha que uma pessoa, você vai no sinal, você para no sinal de trânsito, e uma pessoa chega e pede, então, dinheiro para você. Ele pede dinheiro para você porque ele diz que tem tantos filhos em casa e que precisa, então, desse dinheiro para alimentar aqueles meninos. Você, então, decide ajudar aquela pessoa. Qual é o propósito seu ajudar aquela pessoa? Ora, é que ele possa comprar alimento para os seus filhos que estão em casa, certo? Mas aí, aquele indivíduo, ele pega o dinheiro que você deu e ele, então, vai lá no comércio das drogas e ele compra, então, lá uma quantidade X de droga. E ele, então, sai para fumar num determinado local, mas quando ele chega naquela caminhada, ele é encontrado pela polícia, a polícia, então, prende ele, porque ele está portando algo que é contra a lei. O seu propósito foi ajudar aquela pessoa a levar alimento para a sua casa. Mas o resultado de você ter ajudado ela é que ela, então, foi presa. Porque se você não tivesse dado dinheiro a ela, ela não teria ido comprar drogas e, consequentemente, não teria sido presa. Mas veja que aqui nós temos esta ideia de propósito e resultado. O propósito de Jesus ao vir ao mundo é, então, anunciar a salvação para os homens. Mas os homens pegam, então, esse apelo de Jesus, decidem rejeitar esse apelo de Jesus, e então, como resultado da sua rejeição, eles lidam, então, com o juízo eterno, realizado pela palavra do Senhor. Note que responder esta palavra em desobediência traz como resultado, então, a condenação eterna. E aqui, uma vez que Cristo, então, faz o apelo, anuncia o Evangelho, e o homem rejeita esse apelo de Cristo, então, isso vai redundar em uma eternidade no inferno, distante de Cristo. E aqui imagine que você vai para o médico, e quando chega lá, o médico, por meio dos exames, ele faz um diagnóstico que você tem uma enfermidade que é complicada. E depois dele apontar para você o diagnóstico de uma enfermidade complicada, ele então diz aqui, olha, se você tomar essa medicação de 8 em 8 horas,
durante um mês, ao final, esse problema vai estar resolvido. Agora, você precisa tomar essa medicação de 8 em 8 horas. Aí então, a pessoa sai do consultório médico e ela decide não tomar a medicação. O que é que vai acontecer? Ela vai morrer. E alguém pode dizer, não, mas ela vai morrer porque o médico, então, descobriu o problema e falou do problema dela. Não. Ela vai morrer porque ela decidiu, conscientemente, rejeitar a solução para o seu problema. Quando o homem rejeita o evangelho, quando o homem rejeita o apelo de Deus, ele está rejeitando a medicação que traz a cura para o maior problema do homem, que é o pecado. O maior problema que o homem pode ter nessa vida não é a pobreza. O maior problema que o homem pode ter nessa vida não são as injustiças. Não é uma enfermidade. Essas situações, uma hora ou outra se acaba. Ainda que seja no momento da morte, mas ela se acaba. O maior problema que nós temos se chama pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se os meus problemas terrenos acabam quando eu morro, ora, sem Cristo Jesus, eu morro também com o maior problema que eu tenho para resolver por toda a eternidade, que é o pecado. E ali não tem como eu receber alívio. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, olha, quem me rejeita, não rejeita as minhas palavras. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa julgará no último dia. Porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Então, quando nós não estamos crendo naquilo que Jesus está dizendo, nós estamos rejeitando a pessoa de Jesus, que é a solução para o nosso pecado, e nós estamos rejeitando então o Pai também, porque tudo que Jesus diz e fala é em consonância, é em harmonia com o Pai. Veja que ele diz então que haverá um juízo, e esse juízo se dará no último dia. E esse juízo terá como critério a própria palavra que ele então proclamou. De modo que quando nós chegamos no último dia, e então e as pessoas que vão ser julgadas lá, a própria palavra de Deus vai dizer, olha, está aqui. Eu falei para você que você tinha um problema do pecado. Eu falei para você a solução para o pecado está aqui na minha palavra. Mas você rejeitou. E porque você rejeitou, então você estará nesse juízo. E aí, meus irmãos, se cria muita celeuma e diz, não, mas vai ter um escape. Quem sabe quando eu morrer, eu vou deixar aqui vários rituais encomendados para que, quem sabe, eu possa então ser livre desse juízo final. Porque, afinal de contas, eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Afinal de contas, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom marido. Então eu não sou tão ruim assim que mereça ir para o inferno. Ora, todos nós somos ruins, sim. Não há quem faça o bem, diz a palavra de Deus, não há nenhum sequer, em Romanos capítulo 3. E note que esse juízo, naquele último dia, ele é um juízo que não vai ter um jeitinho. Não é como muitas vezes a justiça dos homens se portam. Que você então chega lá, tem um bocado de crime nas costas, não, mas ele é meu amigo. Não, mas ele cometeu o crime, não, mas ele é meu amigo, eu vou ajeitar aqui para ele. Como diz o ditado, algumas vezes a justiça dos homens funciona assim. Aos meus amigos,
tudo. Aos meus inimigos, a lei. Para Deus, seja amigo ou inimigo, funciona a lei. E essa lei, uma vez quebrada, esta lei, uma vez desconsiderada, resulta em juízo eterno de modo inescapável. E aqui vale nos lembrar de 2 outros textos que traz mais base, apesar de deixar ser claro, mas traz ainda mais base para esta ideia. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso Quando nós chegamos em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, nós encontramos a história do rico e do mendigo, e ali o rico pede um alívio do seu sofrimento, e então a palavra de Deus diz no verso 25, que filho, lembra de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve mal. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Entende por que é que nós, como igreja do Senhor, nós repetimos esse apelo de Deus para os homens? É porque não tem um jeitinho. Não tem no final das contas, não, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai se sacrificar de um jeito ou de outro e dá certo. Não dá. É um juízo que é inescapável. O Evangelho, ele fala da necessidade de obedecer a Cristo. Porque a desobediência a Cristo resulta, então, num juízo eterno para a vida do homem. E ao anunciar esse juízo, o Senhor apela para que você lance mão ao escape que Ele oferece, à solução que Ele oferece para você. Mas, além do Evangelho falar da necessidade de crer em Jesus, da necessidade de obedecer à palavra de Jesus, o Evangelho fala ainda sobre a promessa de vida eterna em Jesus. Verso 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então, nós temos uma palavra que dá vida eterna. E Jesus é aquele que dá a vida eterna. Ele é a palavra de Deus encarnada que dá a vida eterna. Mas note que esta promessa de vida eterna, ela é oriunda do Pai. Ela tem sua origem no Pai. Veja que o próprio Deus que enviou Jesus, o próprio Deus que ordenou o apelo que Jesus deveria fazer, é o mesmo Deus que propõe agora, que oferece então uma promessa de vida eterna por meio de Jesus. E aqui nós devemos lembrar do que diz a palavra do Senhor. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pode ser a melhor pessoa que já existiu nessa terra, mas ela é insuficiente para fazer a mediação entre você e Deus. Somente Jesus é capaz, suficiente, totalmente pleno de fazer a mediação e de trazer até nós a promessa do Pai de vida eterna. Esta promessa, ela é reprisada outras vezes no Evangelho de João. E note que aqui nesse texto, deixa bem claro que esta promessa que vem do Pai, que é alcançada por meio do Filho, é também uma promessa que é certa. Da mesma forma como o juízo de Deus é certo e inescapável, essa promessa também é certa. E note, o Senhor Jesus, no capítulo de número 14, ele diz,
Não se angustie o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa é um dos momentos, é uma das ocasiões em que Jesus repete para os seus discípulos a certeza da vida eterna. A certeza de que esta promessa, ela vai se concretizar. Nós estamos vivendo numa época de muitas promessas. Basta você ligar sua TV, o seu rádio, suas redes sociais. Só o que tem são muitos políticos fazendo muitas promessas. E como sempre, muitas dessas promessas são esquecidas quando passa o tempo da eleição. Quando então aqueles políticos conseguem conquistar o seu voto, eles esquecem do que prometeram, dos acordos que eles assumiram e seguem a sua vida. Mas com Jesus é diferente. Jesus promete e garante que a sua promessa vai ser cumprida. E qual é a garantia que o Senhor Jesus dá? Ora, o próprio Espírito Santo. Ele é o penhor da promessa dos santos. Ele é a garantia de Deus de que o Senhor vai cumprir a sua promessa. Qual é a outra garantia? Ora, o fato de Deus ter ressuscitado o seu Filho dos mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a garantia de que ainda que a morte se levante, não será suficiente para impedir que nós alcancemos a promessa. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que morra, viverá eternamente. Assim, meus irmãos, nós concluímos o capítulo de número 12. E eu quero passar aqui para fazer algumas aplicações para a nossa consideração. A primeira delas é que Jesus é a luz que manifesta a verdadeira vida. A luz, ela tem muitas funções. Ela serve para aquecer, ela serve para demonstrar sujeiras, mas ela serve também para clarear caminhos para que você possa andar de forma segura. Eu lembro que no interior, onde meus pais moravam, então nós tínhamos um lampião, e a gente ia saindo para que a gente pudesse saber aonde pisar. Era chão de terra batida, desnivelado. Então pisar em falso poderia redundar num tornozelo quebrado, alguma coisa do tipo. De modo que a luz, ela demonstrava para o caminho a qual seguirmos e aonde nós pisarmos. Muitos homens estão vivendo enganados com esta vida aqui, achando que os prazeres daqui serão os únicos, que o desejo de saciar o desejo de saciar os desejos desse mundo é o que deve consumir a sua atenção. Mas, de alguma forma, fazem isso buscando sentido. De alguma forma, busca saciar o vazio do seu coração nos prazeres, porque não tem aonde saciar. Muitos vivem inquietos, porque se parar é conflitado com uma consciência que demonstra de que, olha, tem problema, precisa resolver. Tem um vazio que até mesmo nas grandes alegrias da vida parece não ser preenchido. E aí os homens buscam saciar os seus prazeres. Mas o problema é que esses prazeres são apenas como um analgésico. Passa a dor, mas não resolve o problema. E aí depois a dor volta mais forte ainda, e mais forte ainda, até o dia que não tem mais solução. Jesus, ele é a luz
que manifesta o meu pecado, que manifesta, é verdade, a minha depravação, que manifesta a carência que eu tenho de felicidade. Mas ao mesmo tempo, ele é a luz também que resolve a minha infelicidade, o meu vazio. Ele é a luz também que aponta para a verdadeira vida. Ele é a luz que aponta para o fato de que a verdadeira vida não está aqui, mas a verdadeira vida está além daqui. De que a alegria verdadeira não está nos prazeres deste mundo, que dão prazeres, é fato, mas são prazeres passageiros. Jesus aponta para um prazer que é eterno, para uma alegria que é eterna, para um preenchimento que completa todo o coração do ser humano. E aqui, meus irmãos, nós podemos lançar mão de Isaías capítulo 6. Quando então João disse que Isaías viu o Messias. E ao ser defrontado com o trono de Deus, Isaías, com os olhos abertos, iluminados pelo Espírito Santo, ele viu a grandeza de Deus. Ele viu também a sua pecaminosidade. Mas ele viu também Deus agindo para resolver o problema do seu pecado. Jesus é a luz que manifesta a verdadeira vida. Se aproxime dele, creia nele, porque a verdadeira vida não está nesse mundo. Esse mundo não é a morada definitiva de nenhum de nós, A nossa verdadeira vida começa a partir do momento em que nós saímos deste mundo para a eternidade. Rejeitar a Jesus é rejeitar a Deus Pai. Talvez você pense, mas eu nunca rejeitei a Deus. Eu até tenho muita devoção por Deus. Eu tenho devoção por Jesus. Mas se você realmente tem devoção a Jesus, por que você não crê no único mediador entre Deus e os homens? E não confessa isso publicamente diante dos homens? Porque com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Talvez você diga, mas eu nunca falei que eu rejeito Jesus. Mas quando o apelo de Deus é feito para você, e você não toma a decisão de crer em Jesus, e crer nele como o único e suficiente Salvador de sua vida. Quando você não crê em Jesus como sendo aquele único capaz de dar vida eterna, você não está crendo em Jesus, eu estou crendo em Jesus mais as minhas obras. Eu estou crendo em Jesus mais os meus rituais religiosos. Eu estou crendo em Jesus mais as minhas penitências. Eu estou crendo em Jesus mais algumas outras coisas. Não. Você precisa crer em Jesus como único suficiente Salvador e confessar isso publicamente. Porque veja o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 12, verso de número 8 e número 9. Eu lhes digo, isso o Senhor Jesus falando, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Considere que a sua indecisão em receber Jesus é também uma decisão que implicará na rejeição de Jesus e na rejeição do Deus Pai e na rejeição do plano e do apelo dele para resolver o problema do pecado em sua vida. Uma terceira aplicação que eu quero fazer, considere que haverá um julgamento. E todos nós que estamos aqui esta noite, todos, nós lidamos com o julgamento de Deus. Por uma razão simples. Todos nós que estamos aqui esta noite, nós somos
pecadores. Agora, tem uma diferença entre pecadores e pecadores. Aqueles pecadores que reconheceram os seus pecados e confiaram e entregaram a sua vida a Jesus, recebendo como o Senhor e Salvador, como diz o Evangelho de João, capítulo 1:12. Eles foram julgados por Deus na cruz do Calvário. Quando Deus derrama a sua ira, quando Deus derrama a sua justa ira na cruz do Calvário sobre o seu Filho, que não teve pecado nenhum, ali, os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. E Jesus então suportou o juízo de Deus por causa de mim e de você. Mas para aqueles que decidem rejeitar Jesus, que decidem continuar a sua vida achando que por si só, pelos seus métodos, pelos seus meios, achando que por sua religião, achando que por sua conduta de vida, pode alcançar as boas obras e rejeitar, então, o plano de Deus para a salvação, também serão julgados. Porque, veja, a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 11. Vi um grande trono branco, e aquele que está assentado nele. A terra e os céus fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. João, ao escrever Apocalipse, utiliza duas categorias para demonstrar de que esse juízo aqui é inescapável. E veja, ele diz, os mortos, grandes e pequenos. É para demonstrar que todos estarão ali. Agora, veja bem uma coisa. Essas pessoas que estarão ali, nenhuma delas vão ser salvas. Diz o texto que um por um foram julgados segundo as suas obras. E ao final das contas, foram lançados no lago de fogo. Não tem salvação para aqueles que chegarão no juízo do último dia. Agora, estas pessoas chegarão no juízo do último dia para receber a sentença eterna, porque de forma consciente decidiram rejeitar o plano de Deus para serem livres de uma eternidade de juízo. Considere que haverá um julgamento. Mas ao considerar isso, não procrastine a sua decisão de seguir a Cristo. Porque, embora esse julgamento, de acordo com o texto que nós vimos, acontecerá no último dia, o último dia da nossa vida pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. E a partir do momento que nós morrermos, nós já estaremos com o nosso destino eterno decretado, esperando apenas receber a sentença que se dará no último dia. Mas logo após a sua morte, a morte de uma pessoa sem Cristo Jesus, ela já começa a viver uma eternidade de tormento, de acordo com o texto que nós vimos em Lucas capítulo 16. Por fim, eu quero fazer uma última aplicação. Lembre-se que Jesus não veio para proporcionar uma vida boa aqui.
mas seu propósito é garantir uma boa eternidade para nós. Lembre-se disso. E eu me dirijo aqui de forma bem específica a você que é crente, a nós que somos crentes. Porque muitas vezes nós corremos o risco de acharmos que o cristianismo é uma proposta de uma vida boa aqui. De que aqui nós não vamos ter problemas com contas, vamos ter problemas de saúde, que nós não vamos ter desconfortos. E nós devemos lembrar, meus irmãos, que esta não é a proposta de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Lembre disso, lembre disso. Porque se você não lembrar disso, especialmente quando a sua caminhada se tornar mais difícil, você vai começar a ser tentado a achar que não vale a pena continuar. Porque não foi para isso. Parece que depois que eu estou caminhando com Cristo, a situação complicou ainda mais. Então eu acho que não vale mais a pena. Se você pensa nisso, é porque você ainda não entendeu qual foi o propósito da vinda de Jesus neste mundo. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando a situação fica mais difícil, quando a caminhada fica mais complicada, lembre-se, você está caminhando para um lugar que é incomparavelmente melhor. Mas, olha, é incomparavelmente melhor mesmo. Então, mantenha a lembrança da promessa. Quando a caminhada fica mais complicada, dificultosa, mantenha a sua mente na sua chegada, na linha de chegada. E você então vai passar por uma caminhada mais complicada, mas você sabe, a chegada lá vai ser incomparavelmente melhor. Eu lembro que quando minha mãe era viva e eu tinha a oportunidade de ir lá nas férias, especialmente nos últimos anos, para chegar lá, num trecho entre Banabuiú e Quixadá, 55 quilômetros. 55 quilômetros de buraco, um atrás do outro. 55 quilômetros. Para você que dirige, sabe que dirigir é cansativo e dirigir numa estrada esburacada é mais cansativo ainda. Porque o tempo passa e parece que você não está rodando, você está parado. E de fato, meus irmãos, era muito ruim. Você estava indo de buraco para buraco. Alguns momentos você lidava com perigos, porque para livrar de uma cratera você tinha que ir para a contramão e vinha outro carro também, e era muitas vezes complicado. Muitas vezes você estava andando no carro e dava cada chacoalhada, você batia o pneu que parece que tinha estourado, e você ficava com uma tristeza. A gente ficava tão triste com aquilo dali, né? Pensando que a gente vai ter um prejuízo quando chegar lá, roda amassada e tudo mais. Mas eu sempre mantinha a lembrança de que quando eu chegasse lá em casa, ia ser incomparavelmente melhor. A mãe estaria lá, o pai também. Então, aquela carninha de gado bem feitinha que sua mãe sabia fazer, estava lá. E aquele momento seria incomparavelmente melhor aquela realidade momentânea que eu estava vivendo. Em se pensando da eternidade, que foi o propósito pelo qual Jesus veio a este mundo. Foi para me levar você para a eternidade. É incomparavelmente melhor diante dos momentos que eu tive com a minha mãe. Muito embora foram momentos maravilhosos, mas uma eternidade com Cristo é muito, mas incomparavelmente melhor. Por não ter palavra para a gente descrever isso, então essa redundância. De modo que quando a vida ficar mais complicada, lembre-se, o melhor está
por vir. Mas o melhor está por vir mesmo. Porque o meu Salvador já veio a esse mundo e já garantiu que o seu propósito vai ser alcançado na minha vida e na sua vida. Se você está esta noite aqui e você não tem essa certeza, então entregue a sua vida a Cristo. Creia em Cristo Jesus. Porque Ele é o único suficientemente capaz para nos dar essa certeza. Para que mesmo quando a vida estiver mais complicada, nós ainda assim continuarmos caminhando, algumas vezes chorando, mas caminhando, e outras vezes nos alegrando, mas caminhando. Porque a chegada será incomparavelmente melhor. Bem-vindo, servo bom e fiel. Foste fiel no muito, no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus te agradecer pela tua palavra. Te agradecer pelo apelo do Senhor nesta noite. Meu Deus, como é bom ouvir do Senhor o teu plano para resolver o pior problema que nós temos. Como é bom ouvir de tão grande amor que o Senhor teve por nós, ao enviar o teu único Filho, para que pudesse nos proporcionar a salvação eterna. Como é bom saber que nós não lidaremos com o juízo final, não por causa de nós mesmos, porque em nós só habita o mal, em nós não há bem algum. As nossas justiças não servem para o Senhor, elas são trapos de imundícia. Mas apesar de nós, o Senhor nos salvou, o Senhor nos amou com amor eterno, e o Senhor garante que nós teremos uma eternidade incomparavelmente melhor. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque muitas vezes a vida, ó Deus, se torna mais difícil. Muitas vezes a realidade é complicada. E nesses momentos nós podemos levantar os olhos e contemplar pela fé o Senhor, de braços abertos, nos esperando ao final da nossa caminhada para nos receber e assim termos uma eternidade contigo. Nós te louvamos por isso. Nós te engrandecemos, ó Deus, porque não há amor maior do que esse. Não há amor maior do que esse. Nós suplicamos que o Senhor tenha compaixão das pessoas que não creram ainda em Ti, que não responderam positivamente ao apelo do Senhor. Que o Senhor os conscientize da proposta que o Senhor tem para elas. E que ao considerar que o Teu Espírito Santo faça aquilo que nós não podemos fazer, que é levá-la à crença e ao entendimento e à alegria de ter Cristo Jesus como Salvador de suas vidas. Nós oramos em nome dEle. E nós suplicamos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Que o Senhor volte o Teu rosto de misericórdia para nós e que o Senhor nos conceda a Tua paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo seja conosco, hoje e até o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor e assim por toda a eternidade desfrutaremos da Tua presença pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Após uma oração silenciosa pós-lúdio, está encerrado este culto. Desejo a todos uma boa semana, uma boa noite, que Deus graciosamente vos abençoe.